Bonitinha, você adora aquele confeito preparado com açúcar e corantes, feito exclusivamente para mastigar e não para engolir. Claro, não estou falando do chiclete, é claro. Você sabia que ele é feito a partir de um látex de uma árvore chamada chicle? Pois é, e hoje nós vamos desmistificar tudo sobre a sua goma preferida. E para isso, eu convido o dentista Carlos Loureiro. Boa noite, Carlos. Boa Obrigado noite. por ter vindo, tudo bem? Bem. Tentar desmistificar essa história. Mito ou verdade? Vamos lá. Vamos lá, está em casa, você sabe. Bom, primeiro, Carlos, eu queria saber, antes de começar a nossa conversa, se de fato o chiclete pode fazer mal à nossa saúde. Não, de fato não faz mal para a saúde. Tem algumas pessoas com algumas doenças sistêmicas que podem ter complicações. Por exemplo, o diabético que tem o hábito de mastigar chicletes que têm um açúcar, ele vai ter sua taxa de glicemia aumentada. Então ele pode ter uma complicação no descontrole da diabetes. Perfeito. O hábito de mastigar sempre estimula o estômago, preparando para a digestão. Então pessoas que têm, por exemplo, um problema gástrico como úlcera ou uma gastrite, se mastigar chiclete com frequência, o estômago vai entender, vai vir alimento, e não vem o alimento. Ele vai produzir ácido desnecessariamente, que pode agravar a sua gastrite. Então, perfeito. São complicações que podem ter pontuais. Ótimo. Então vamos agora para a nossa pauta. Mito ou verdade? Qualquer tipo de chiclete causa cárie? Verdade, desde que tenha açúcar. Tá. Nós temos hoje no mercado chicletes que não contêm açúcar. Então esses chicletes obviamente não vão causar cárie. E temos chicletes que têm uma substância chamada xilitol, que naturalmente inibe a proliferação de bactérias na boca, o que acaba controlando a cárie. Mas a grande maioria dos chicletes acabam tendo açúcar, e esse açúcar pode causar cárie. Outra, mito ou verdade? O chiclete pode ser benéfico para a higiene bucal? Pode, porque... Mito ou verdade? Verdade. O chiclete ele estimula até 10 vezes a salivação normal. Então, uma das composições da saliva é a lubrificação e eventualmente neutralizar os ácidos produzidos pela cárie. Então, ele tem uma ação benéfica no controle da acidez bucal, consequentemente protegendo o dente. Interessante isso. Eu vi propagandas de goma de mascar da década de 40, 50, que falavam isso. É verdade. Se a gente for ver a história do chiclete, ele vem de um látex de árvore, né? Uhum. A história é um pouco confusa. Alguns falam que veio da Guatemala, outros falam que veio dos mares. Na Grécia Antiga também tinha relatos de goma de mascar. Mas a intenção desse látex é justamente aumentar a salivação. Olha que interessante. Bom, mito ou verdade? Chiclete alivia o mau hálito? Verdade. Verdade, porque se eu tenho compostos sulfurosos na boca, decorrentes de decomposição de açúcares, por exemplo, esses compostos sulfurosos podem dar mau hálito. A partir do momento que eu promovo uma mastigação estimulando a salivação e propiciando uma higiene mecânica de toda a boca, a gente vai ter um alívio do mau hálito. Sem considerar os fatores intrínsecos do chiclete, que são os aromatizantes e tudo mais. Certo. Mesmo que seja, vamos dizer, uma coisa que é mais rara, mas ligado ao aparelho digestivo, ao estômago e tudo. Quando o paciente tem um mau hálito provindo do sistema gástrico, esse mau hálito é muito mais intenso. E nem sempre o chiclete consegue esconder. Ok. Mito ou verdade? O chiclete ajuda a clarear os dentes? Mito. Infelizmente. Apesar de haver algumas propagandas com esse respeito, que é um apelo estético fantástico de marketing, mas é um mito. O que clareia dente é a higiene bucal e as técnicas de clareamento. Tá. Mito ou verdade? A goma é indicada para certos tratamentos bucais? Verdade. Verdade? Verdade. Por exemplo, pacientes que passaram por estresse, que têm bruxismo, apertamento, que têm um trismo muscular. Para soltar a musculatura, uma das indicações seria usar chiclete sem açúcar para poder começar a soltar a musculatura, para devolver a elasticidade normal. Entendi.
Agora, uma coisa que é interessante, são pacientes que fazem uso de alguns medicamentos que têm a boca seca, chamada xerostomia. Esses medicamentos podem ser antidepressivos, controle de pressão arterial, diuréticos. Nós temos mais de 400 ou 500 drogas que propiciam o ressecamento bucal. O estímulo da mastigação faz com que o paciente produza saliva. Então, pacientes que fazem uso de antidepressivos que tenham o fenômeno de boca seca, a gente recomenda que use o chiclete com alguma regularidade para que estimule a salivação e mantenha sempre sua boca umedecida, o que é importante para a manutenção do dente e do sistema gengival. Agora, fora da pauta, quando eu era criança, me lembro muito da minha mãe falando, né? Menino, cuidado, não vai engolir o chiclete. O que acontece se a gente engolir o chiclete? Ele vai ser excretado naturalmente. Ah, tá. Tem uma parte orgânica que vai ser dissolvida e a borracha, a parte sintética, vai ser eliminada naturalmente. Então aquela história que a mãe falava, vai grudar no estômago, então... Não vai acontecer. Tá. Não vai acontecer. Voltando então agora à nossa pauta, oh meu Deus. Mito ou verdade? Mascar chiclete prejudica o esmalte dos dentes. Verdade. Olha. Quando a gente engole, se você engolir, você vai encostar seu dente. Cada vez que a gente mastiga, a gente tem microsegundos encosta os toques dentais. Estima-se que a gente toque em torno de 17 minutos, 15 a 17 minutos, até 30 minutos por dia. É o contato que a gente tem normalmente. Isso para quem não tem bruxismo, tá? Para quem não range os dentes. A pessoa que tem o hábito de mascar chiclete com muita frequência, ele antecipa e aumenta muito o número de contatos dentais, o que antecipa desgaste, possibilidade de fratura, fadiga da estrutura dental. Então, a pessoa que fica sempre com chiclete na boca, ela pode acelerar o desgaste dental. Então, acaba sendo prejudicial. Entendi. Eu vou fazer a pergunta, mas na minha opinião, já foi até respondida. Mito ou verdade? A mastigação do chiclete ajuda na musculatura da mandíbula. Acaba ajudando, é verdade. Verdade, porque nessas situações de trismo, a pessoa tenha uma dificuldade de abertura, o chiclete é um estímulo pequeno que ela vai ter para começar a voltar à elasticidade e à função normal muscular. Então ajuda mesmo, tá? Pode ajudar. O movimento, pode ajudar. É uma espécie de fisioterapia? Fisioterapia. Tá. Agora, por que essa história? Eu estou intrigado com aquela coisa de minha mãe falava, claro, a sua opinião é outra coisa, mas é opinião médica. Mas por que parece que o chiclete derrete na boca, parece que vira uma cola? Dependendo da composição do chiclete, a parte orgânica dele vai ser composta pela saliva. Tá. E a parte inorgânica dele, que é borrachoide, vai ficar, o que vai sobrar. Eu acho que a sua mãe talvez tivesse a preocupação, com criança muito pequena, da aspiração, não da deglutição. Entendi. Então a criança que pode sufocar aspira, e pode ir para o pulmão, por exemplo, é uma complicação gravíssima, com a criança pequena. Tá. Mas com um adulto, com uma criança de médio porte, já não vai acontecer mais. Tá. Mito ou verdade? A fermentação causada pelo açúcar da goma pode causar afta. Mito. A afta é basicamente uma úlcera que é causada ou por trauma ou por algum componente ácido. Então é muito comum aquelas pessoas que comeram um abacaxi muito ácido, por exemplo, aparecer uma afta em alguma região da mucosa oral. A afta sempre é uma úlcera, um processo que sempre está ligado à acidez, não à fermentação de açúcar. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Tá. Bom, eu acho que já levamos a nossa pauta até o fim. Estou muito satisfeito com tudo. Quero agradecer a presença do dentista Carlos Loureiro, que, na verdade, nos deixou bem à vontade em saber dessa história do chiclete. Até perguntei, puxa, engoli, coisa da minha mãe, enfim. Obrigado. Tem um detalhe interessante do chiclete. Sim. Que ele alivia estresse. Então, a pessoa que está com hábitos crônicos são alívios de estresse. Sim. Se a gente resgatar a história do chiclete, ele teve uma disseminação muito grande nas duas grandes guerras, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Não sabia. Onde
as pessoas que estavam sob estresse da guerra, principalmente o pessoal do fronte, eles mascavam muito chiclete para quê? Para aliviar a tensão da guerra em si. E tem estudos comportamentais que mostram que a pessoa que masca chiclete aumenta um pouquinho para o adulto a concentração, a pessoa ela tem um foco mais direcionado. Ao contrário que na criança pode distrair. Então, algumas escolas proíbem o uso de chiclete durante a sala, porque faz bolinha, estoura, faz barulho, então tira um pouquinho, desvia a atenção da criança. Mas no adulto, alguns estudos comportamentais mostram que ele pode sim facilitar a concentração e a atividade intelectual. Olha que interessante. Aprendemos mais uma, minhas crianças. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado mais uma vez, Carlos, por sua presença, viu? Boa noite. Muito legal essa pauta.